Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula de hoje. Vamos continuar, então, vendo aí o vício do serviço. Deixa eu colocar aqui novamente. Muito bem. Então, estávamos, antes do intervalo aqui, falando sobre o artigo 21, né, que traz aí essa obrigação, como regra geral, para que nos serviços, né, de reparação desses, né, na atividade de reparação de serviços, se utilize, né, a peças originais, né, são os componentes de reposição originais adequados ou novos, né, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quanto aos últimos, autorização em contrário do consumidor. Então, veja, em relação às peças que podem ser utilizadas, né, na reparação, nos serviços de reparação, então a regra é essa, são peças originais, né, que sejam adequadas para aquela atividade, peças novas, né, ou então as que mantenham especificações técnicas do fabricante, que seriam similares, né, que tem aí, né, no final das contas o mesmo efeito, mas que não são necessariamente as originais ou novas. Só que aí, nesse último caso, né, salvo quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. Aí, se o consumidor não autoriza esse uso desse outro tipo de peça similar, então vai ter que usar só as peças originais e novas, né, originais adequadas e novas, certo? Então, essa é a nossa regra geral. Então, em geral, só se pode utilizar peças originais, adequadas e novas. Mas pode haver exceções, claro, né? E há uma exceção marcante aqui, né? Que vamos ver, né, como é que está a situação dela atual. Né? Vou falar sobre isso agora na sequência. Então, a regra do artigo 21 é absoluta sobre essa questão das peças, que tem que ser originais, adequadas e novas? Não. Existem algumas exceções e a principal exceção aqui, né, está determinada por uma lei, que não é tão nova assim, né? Ela é de 2014, já vai para 7 anos aí de vigência, né? 6 anos, que ela começou a ter vigência em maio de 2015. Então, no próximo mês, né, completa 6 anos. Então, a Lei 12.977 de 2014, né, que está em vigência desde maio de 2015, autoriza, nos seus artigos 9º a 11, que peças de desmontagem de veículos sejam usadas com autorização do CONTRAN, o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, para a reposição de peças no conserto de veículos terrestres, ou seja, automóveis, né, carros, motos, caminhões, ônibus, etc. E aqui vale uma ressalva, né? Porque no senso comum, aquelas oficinas, né, que desmontam carros, né, elas são associadas, às vezes, com o chamado desmanche. E aí tem uma diferença técnica importante entre desmontagem e desmanche, né? As oficinas de desmontagem e as oficinas de desmanche. As oficinas de desmontagem, elas são autorizadas pelo CONTRAN, pelo Conselho de Trânsito, né, Conselho Nacional de Trânsito, e elas geralmente trabalham com aqueles carros que são os que, né, resultam lá da perda total ou perda parcial, ou seja, eles têm ali, né, alguma associação com as seguradoras de automóveis. E aí as peças, né, que são resultado daquele veículo, né, que deu perda total ou perda parcial, elas, né, vão para essa chamada oficina de desmontagem. Então, elas são autorizadas, né, são oficinas que podem funcionar licitamente, né, são negócios lícitos. Porque o desmanche, né, são aquelas oficinas ilícitas que vão pegar os carros roubados, né, furtados ou roubados, para, né, tirar as peças e vendê-las, né? Ou para adulterar o chassi do carro e vendê-lo por inteiro, né? Como se fosse um carro ali original e sem nenhum problema, né, de falsificação. O desmanche é uma coisa, então é ilícito, a desmontagem é lícita. Então, a Lei 12.977 de 2014, ela não regulariza desmanche, né? O desmanche continua sendo ilícito. O que ela regulamenta é a questão da desmontagem e da possibilidade de uso dessas peças para, né, a reposição, no caso de reparos ali, de serviços, né, de reparo para conserto de veículos, certo?
Então, como é que vai funcionar isso? Vamos dar uma olhada nos artigos, né? Nono, o artigo 10, no artigo 11, e depois no que a Superintendência de Seguros, né? A SUSEP também sugeriu nesses casos. Então, artigo 9º, realizada a desmontagem do veículo, a empresa de desmontagem deverá, em até 5 dias úteis, registrar no banco de dados de que trata o artigo 11 as peças ou conjuntos de peças usadas que serão destinados à reutilização, inserindo no banco de dados todas as informações cadastrais exigidas pelo CONTRAN. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, as oficinas de desmontagem vão ali, né, fazer a desmontagem, retirar as peças, e elas têm a obrigação de, em 5 dias úteis, registrar essas peças no banco de dados que vai sendo organizado por cada DETRAN, nos estados. A ideia aqui, né, desde 2014, com a vigência em 2015, era de criar um banco de dados digitalizado, em que cada peça dessas recebesse um QR Code, né? E aí esse QR Code seria o código ali para que a oficina e o consumidor soubessem a procedência, a origem, né, lícita daquela peça, né, para que houvesse, né, para que haja no futuro a autorização do consumidor para utilizar essas peças, né? E a gente vai ver que isso vai mais além, porque a ideia aqui era criar novas modalidades de seguro para automóveis que fossem mais baratas, que tivessem um valor da apólice mais barato, para que os consumidores que aderissem a esse modelo de seguro tivessem aí o uso, né, autorizassem o uso dessas peças, que isso então baratearia o conserto, baratearia os reparos, isso faria com que o valor do seguro diminuísse, né? Mas aí daqui a pouco eu vou falar para vocês se isso já está realmente regulamentado, como é que está a situação, né? Por exemplo, aqui em Alagoas. Então, essa é a ideia, né, que aparece no artigo 9º, a do registro dessas peças num banco de dados em até 5 dias úteis, claro, onde tiver esse banco de dados já configurado. E esse registro digital deveria ser feito, deve ser feito, por meio da inserção do QR Code, né, dos dados ali no QR Code, que ficará disponível para o fornecedor, né, o dono lá da oficina, e também para o consumidor, para que eles saibam a procedência dessa peça. No artigo 10, somente poderão ser destinadas à reposição as peças ou conjunto de peças usadas que atendam às exigências técnicas necessárias para a sua reutilização, nos termos das normas do CONTRAN. Então, cabe ao Conselho Nacional de Trânsito estabelecer as normas gerais, né, e as exigências técnicas para a reutilização dessas peças, né? Então, fica a cargo do CONTRAN o estabelecimento dessas determinações. E aí, as peças que poderão ser utilizadas, as peças usadas, só podem ser utilizadas dentro desse contexto, né? Dentro dessas exigências técnicas que são determinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. No artigo 11, fica criado o Banco de Dados Nacional de Informações de Veículos Desmontados e das atividades exercidas pelos empresários individuais ou sociedades empresárias, na forma desta lei, no qual serão registrados as peças ou conjuntos de peças usadas destinados à reposição e as partes destinadas à sucata ou outra destinação final. Então, o que acontecia até 2014 era que veículos que tinham a chamada PT, perda total, não podiam ter reaproveitamento de peças. Porque às vezes a perda total do veículo, né, ele fica ali impossível de ser reutilizado, né, para os fins a que se destinam, ou seja, locomoção das pessoas e tal, mas algumas peças poderiam ser reaproveitadas, né, porque ficaram intactas naquela colisão e tudo mais. E aí acabava que antes dessa lei não dava para usar nada disso, não dava para aproveitar nada, e esse veículo já ia direto para a sucata. Agora, com essa lei, né, já há 6 anos, quase 6 anos, é possível que, onde existe esse banco de dados, se é que ele existe, é possível, então, que essas partes do veículo acabem não indo para a sucata. Elas podem ser reutilizadas e aí serão reutilizadas como, né, peças oriundas de veículos desmontados, e isso deve ser, claro, informado de maneira bastante ampla e de forma bastante clara para o consumidor, para que ele possa lá, conforme o artigo 21,
autorizar. Né? É ele quem autoriza. Se ele não quiser, vai ter que usar a peça nova, original e adequada, como está lá no artigo 21 do CDC. Bom, aí em agosto de 2019, a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, ela autoriza as seguradoras a utilizar peças usadas e genéricas para o reparo de veículos. Então, as seguradoras, em geral, podem usar, né, essas peças usadas, oriundas da desmontagem e tal, né, nesses termos aí que eles vão sugerindo, né, para as seguradoras. Então, vamos ver o trechinho dessa autorização que a SUSEP deu em 2019 para as seguradoras, para usar peças usadas e genéricas para o reparo de veículos. Então, segundo a SUSEP, a utilização de peças genéricas e usadas vale apenas para sinistros parciais e que não envolvam itens de segurança. Então, a perda total está fora. No caso aí da sugestão da SUSEP, né? Só para sinistros parciais, né? E que não envolvam lá os itens de segurança, como airbag, cinto de segurança, etc, etc. As barras, né, de reforço. Ou seja, o custo das seguradoras com danos totais não deve ser influenciado, jogando contra uma possível diminuição no preço das apólices. Então, a ideia original de diminuir o valor das apólices acaba que não vai ter, né, repercussão aqui diante dessa autorização da SUSEP. Em carta ao mercado, a SUSEP chama a atenção ainda para que as seguradoras especifiquem sempre o tipo de peça a ser utilizada nos reparos relacionados aos sinistros de danos parciais dos seguros de automóveis. Menciona ainda o artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o consumidor pode autorizar a utilização de peças que mantenham as especificações técnicas do fabricante, ou seja, peças originais, adequadas e novas. Em todos os casos, a informação deve estar clara para o consumidor na proposta de seguro e nas condições contratuais. Deve ficar claro em quais componentes poderão ser utilizados os diferentes tipos de peças, evidencia a SUSEP. Então, o que acaba sendo determinado, né, para as seguradoras, num controle interno entre elas, né, que a SUSEP é essa Superintendência de Seguros Privados, é que dá para usar as peças de desmontagem, peças usadas, genéricas, só que respeitando o artigo 21 do Código do Consumidor e trazendo sempre informações bastante claras sobre o uso dessas peças. E no final das contas, a última palavra é do consumidor, certo? Bom, complementando essa parte, aí falta a informação, né, que eu deixei agora para o final desse trecho. Onde já tem essa regra funcionando, onde já tem banco de dados funcionando. Como é que funcionou, como é que foi determinado o funcionamento disso, de 2014 para cá, 2015 para cá. Muito bem, então ali chegamos, 2015 era o segundo mandato Dilma Rousseff, né, o comecinho do segundo mandato, antes do impeachment, e aí o que acontece é que ficou criado o banco de dados, o CONTRAN criaria esse banco de dados nacional, só que esse banco de dados deveria ser alimentado pelos bancos de dados estaduais que seriam criados pelos DETRANs. Então, cada estado criaria, né, por meio do seu DETRAN, um banco de dados estadual digitalizado, e esse banco de dados alimentaria o sistema do CONTRAN nacional, para que, inclusive, houvesse o trânsito dessas peças de um estado para outro, né? Se houvesse ali necessidade de levar peças, né, por questão de necessidade, oferta, né, maior demanda, perdão, desses produtos, então eles poderiam ser levados de um estado para outro, né, por conta desse dado unificado nacional. Mas essas regras, né, esse banco de dados não foi devidamente ainda, até hoje, 2021, esse banco de dados ainda não foi bem colocado, né, não foi ainda criado por alguns estados. Então, o que é que você tem hoje? O primeiro estado, já no início ali da vigência da lei, foi São Paulo, né? São Paulo criou logo, né? O DETRAN de São Paulo criou logo o banco de dados estadual, criou o QR Code, né? Serviu aí de modelo para os outros estados, mas os outros estados ainda não criaram, né? Ou se criaram, ainda estão em fase de implantação, como Goiás, já foi notícia, o próprio estado de Minas Gerais, eles já criaram os bancos de dados, mas ainda estão em fase de implantação. Como é que funciona Alagoas? Bom, eu falei no final do ano passado com o Adroaldo Catão, né, que é o superintendente do DETRAN aqui de Alagoas,
e é professor da UFAL e tudo mais, né? Então, por essa proximidade, eu consegui falar com ele e falei sobre isso, né? Sobre esse assunto com ele, né? E aí ele pediu a sua equipe, né? Uma resposta sobre isso, e a resposta foi a seguinte: é que ainda não tinha sido implantado até o final do ano passado, e a situação permanece a mesma, né? Porque não houve nenhuma notícia nova de lá para cá. Então, aqui em Alagoas, esse banco de dados ainda não foi implantado, portanto, ainda não tem como se aplicar essa lei, né, aqui para o estado de Alagoas, e não dá para aplicar ainda essa questão da desmontagem aqui no estado de Alagoas, nem com essa autorização da SUSEP, porque ainda não há banco de dados, ainda não há o QR Code que pode ser usado para esse tipo de peças. Então, aqui ainda não está funcionando essa autorização, nem da SUSEP e nem está funcionando ainda o banco de dados do Detran. Então, é algo que deve ser feito aí nos próximos anos, já que a pandemia atrasou muitos projetos, né, dos estados também, né, e também projetos a nível federal. Então, a realidade de Alagoas é que essa lei ainda não foi implementada, né? Não tem efetividade ainda essa lei, né? Ela tem lá a eficácia, né? Pode produzir efeitos, mas não produz ainda, porque o Detran não conseguiu ainda finalizar esse projeto, né? Então, continuamos aqui em Alagoas sem esse banco de dados. E não é uma realidade só de Alagoas, certo? Outros estados passam pela mesma realidade. Então, ainda não tem como usar essas regras, né, que a gente viu agora, em todos os estados. Só alguns, como São Paulo, Goiás, Minas Gerais, já usam, mas mesmo assim é insuficiente para termos o banco de dados nacional. Então, o CONTRAN também não tem esse banco de dados nacional dessas peças. Então, é algo para o futuro, né? Mas tem a exceção aí, vimos, né, a exceção possível. Certo, gente? Deu para entender até aqui? Tranquilo, professor. Ok. Então, vamos seguir. Agora, vamos falar um pouco sobre os serviços públicos. Já falei disso em momentos anteriores, mas agora vamos à leitura do artigo 22, que trata especificamente do vício do serviço em relação ao serviço público. Então, vamos ver como é que o CDC trata desse tema, agora de maneira mais aprofundada. Então, no artigo 22, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Esse caput a gente já tinha lido, né? Que é a definição do que é serviço público para fins de consumo, né? Vimos já a distinção uti-singuli, uti-universe, e aí vimos quais são os serviços que entram aqui nessa categoria de serviços de consumo. No parágrafo único, nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste código. E aí o parágrafo único, então, remete ao artigo 20, né, que é o que trata dos serviços, dos vícios do serviço. Então, é lá que vai se tratar dos vícios de qualidade e dos vícios de quantidade quanto aos serviços públicos, certo? Então, o parágrafo único faz essa remissão, mesmo que indireta, ao artigo 20, que é cabível também para os serviços públicos, certo? Aí uma questão que de vez em quando aparece, né? O fornecedor alega: eu não sabia que tinha essa lei, eu não sabia que isso aqui era vício, né? E tal. Então, a questão aqui é a mesma que aparece lá no direito penal, por exemplo, né? Da pessoa que alega: eu não conheço a lei, então não cometi crime. Vocês sabem que cometeu, né? A pessoa comete crime mesmo sem conhecer a lei. Então, não conhecimento do vício pelo fornecedor, segundo a determinação do artigo 23 do CDC, isso não é causa de isenção de responsabilidade. Assim como lá no direito penal, quem cometeu o crime, mesmo sem saber que existia o crime previsto em lei, cometeu o crime, aqui também, se o fornecedor, né, acaba causando dano ao consumidor por meio do vício, isso vai gerar responsabilidade sim para ele, mesmo que ele não alegue não saber da existência da lei. Então, o artigo 23 determina: a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime
de responsabilidade. Apesar de mais uma vez aparecer só a referência a vícios de qualidade, a doutrina entende que aqui deve se interpretar de maneira ampla, tanto vícios de qualidade quanto vícios de quantidade. E está se falando aqui de produtos e serviços. Então, tanto serve para vício do produto quanto para vício do serviço. Então, aqui, a ignorância do fornecedor, a sua suposta ignorância, não vai o eximir de responsabilidade em nenhuma hipótese. Certo? A não ser que entrem lá nas excludentes de responsabilidade, mas isso, por si só, não configura excludente de responsabilidade. Pois bem, então, o conteúdo, né, sobre vício, o conteúdo teórico, né, sobre vício do produto, vício do serviço era esse. Agora, né, para a gente finalizar esse assunto, vamos ver alguns julgados. Então, trouxe alguns julgados exemplificativos para a gente ver como é que tem sido aí o posicionamento dos tribunais de acordo com algumas situações que configuram vício do produto e vício do serviço. Então, vamos lá, na sequência. Começando a analisar julgados sobre vício do produto. O primeiro é um recurso especial de número 1.634.851, né, lá do STJ, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi, da terceira turma do STJ. Foi julgado em setembro de 2017. Então vamos ver, né, um apanhado aí desse caso, né, os pontos principais desse caso que foi julgado. O comerciante, por estar incluído na cadeia de fornecimento do produto por ele comercializado, é responsável por receber os produtos que apresentarem defeitos, não limitado o recebimento ao prazo de 72 horas de sua compra, além de dever encaminhá-los à assistência técnica. Vocês lembram bem disso, né? Todo mundo que compra em lojas de varejo, né, lembra que eles dão esse prazo, esse suposto prazo de 72 horas para trocar o produto lá na loja. Passou desse prazo, eles não aceitam mais a troca e aí você tem que ir para a assistência técnica, direto, né? E algumas lojas nem colocam esse prazo, já dizem, comprou, saiu daqui, né, passou da porta, voltou, pode ter sido agora mesmo, já não pode trocar aqui na loja, tem que ir direto para a assistência técnica. E aí, nesse caso específico, era uma loja, né, que estabelecia o prazo de 72 horas para a troca. E esse prazo não é um prazo considerado adequado, né? Vocês vão ver na sequência que vai ser desconsiderado esse prazo, né? Vai ser considerado um prazo, né, que prejudica o consumidor. Nesse julgado, ainda ficou pontuado que cabe somente ao consumidor a escolha menos onerosa ou embaraçosa para exercer seu direito de ter sanado o defeito do produto em 30 dias. Lembra do prazo de 30 dias que o fornecedor tem para resolver o problema, né? Podendo optar por levá-lo ao comerciante que vendeu ou à assistência técnica, ou ainda diretamente ao fabricante. Então, lembra da aula passada, acho que foi a Camila que falou que foi falar direto com o fabricante da geladeira, não foi isso? Então, o STJ... Foi. Então, o STJ dá aqui, né, além da opção, nesse julgado, além da opção para o consumidor escolher lá, né, se quer o produto de volta, se quer trocar o produto por outro igual, se quer o abatimento do preço, né, aquelas soluções do artigo 18, além dessas, o STJ dá ao consumidor a possibilidade de escolher para onde vai, né, buscar a resolução do problema. Se é ao comerciante que vendeu, ou seja, a loja, né, se é a assistência técnica ou se vai diretamente para o fabricante. Então, cabe ao consumidor também escolher para qual dos elos da cadeia produtiva, né, ele vai buscar a solução do problema. Vamos ver a sequência aí desse julgado, que é bem interessante. Então, essa é outra situação parecida, né, é outro julgado. Então, nesse aqui, né, resumindo esse julgado, então, o prazo de 72 horas foi desconsiderado, vai se levar em consideração o prazo de 30 dias, né, do Código do Consumidor para o fornecedor resolver o problema e cabe ao consumidor o direito de escolha, né, para onde vai buscar essa solução, na loja, na assistência técnica ou no fabricante, certo? O segundo caso é bem parecido, né, e aí vamos ver que a solução foi bem parecida também, seguindo essa mesma linha de raciocínio no segundo caso, já uma decisão mais recente, né? Esse foi o recurso especial 1.568.938, que teve como relator o ministro Moura Ribeiro, também da terceira turma. Ele foi julgado em 25 de agosto do ano passado, em decisão por maioria. Nesse segundo caso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul promoveu a ação coletiva de consumo contra a Globex Utilidades S.A., que posteriormente foi denominada Via Varejo. A Via Varejo é a Casas Bahia, se eu não me engano.
fundada na abusividade de sua conduta consistente em fazer troca de produtos comercializados que apresentem defeitos apenas nas 72 horas posteriores à aquisição. Alegou que a prática adotada pela Via Varejo é a de que, após tal termo, o consumidor fica obrigado a procurar diretamente a assistência técnica específica. Mesma situação do primeiro caso que vimos, né? Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes para condenar a Via Varejo a, primeiro, efetuar a substituição do produto danificado por outro da mesma espécie, a restituir a quantia paga ou a efetuar o abatimento do valor do produto, conforme a vontade manifestada pelo consumidor. Veja, sempre a vontade é do consumidor. Independente do prazo de 72 horas após a compra, observando apenas o prazo estipulado no CDC para aqueles produtos que não se enquadrem como essencial, ou seja, os 30 dias para resolver o problema, né? Que são o direito do fornecedor. Letra B. Sem transferência de responsabilidade à assistência técnica, a sanar vícios de qualidade ou quantidade dos produtos comercializados, independentemente da existência ou não de assistência técnica dentro do raio de 50 km do local da compra ou qualquer outra medida. Terceiro, C. Ao pagamento dos danos patrimoniais suportados pelos consumidores, mediante comprovação devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora. Ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$150 mil. Lembrando, né, quando tem dano moral coletivo, esse valor não vai para o consumidor atingido, vai para um fundo, né, que deve ser gerido a nível estadual, por exemplo. Letra D. A publicar suas expensas em 30 dias da data em que não couber mais recursos dotados de efeito suspensivo, o inteiro teor da parte dispositiva da sentença em jornal de grande circulação dentro da circunscrição estadual, lá no Rio Grande do Sul, em 5 dias intercalados. Todas essas obrigações que o fornecedor deveria cumprir. Esta decisão foi mantida em sede de apelação pelo TJ do Rio Grande do Sul e também foi mantida pelo STJ no recurso especial aqui analisado. Então, o STJ decidiu manter a decisão da primeira instância, a decisão de piso, e manteve todas essas obrigações para a Via Varejo. E, mais uma vez, né, desconsiderou aquele prazo lá que eles dão de 72 horas para a gente trocar o produto na loja e passou desse prazo, não pode mais. O STJ deu 2 decisões, dentre várias outras, né, que desconsideram esse prazo. Agora vamos falar um pouco do vício do serviço. Então, primeiro caso aí, apelação cível 710.887 do TJ do Distrito Federal e Territórios. Decisão do relator, desembargador Robson Barbosa de Azevedo, foi julgada em abril do ano de 2019. Ano passado, não, 2019. Ação de indenização de danos morais e materiais, construção de piscina. Falha na prestação de serviço, danos materiais, restituição da quantia paga, dano moral configurado. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e as partes res se encontram no conceito de consumidor e fornecedoras de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2º e 3º do CDC, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela. Então, primeira coisa, relação consumerista configurada devidamente nessa situação. Diante da vulnerabilidade técnica do consumidor, é obrigação da empresa informar sobre os possíveis danos decorrentes da utilização de materiais inadequados ou se negar a utilizar material fora da especificação da obra. Lembra lá do artigo 21, né? Então, o fornecedor tem que informar amplamente, de maneira bastante clara, sobre possíveis danos que venham a ocorrer caso materiais inadequados sejam utilizados na obra. Indubitável se faz o direito de informação ao consumidor, porquanto se a empresa especialista em construções de piscinas não informou o consumidor sobre os possíveis riscos ao serviço, deve assumir a responsabilidade pelo vício do serviço, nos termos do CDC. Então, não é só o vício lá aparente e tal, pode ser, no caso de falta de informação, informação deficiente, inadequada, também se configura o vício, conforme está aí nesse caso. A ofensa aos direitos de personalidade da parte quando fica impossibilitada de usufruir de bem de sua residência por mais de 5 anos, devido à falha na prestação de serviço. Então, o dono da piscina lá, o dono do imóvel, ficou mais de 5 anos sem poder usar a piscina por conta dessa falha. Terrível. Sentença mantida com a manutenção da indenização de R$7 mil.
foi o valor indenizatório por danos materiais e morais. Juntou tudo aí nesse valor dos 7 mil. Nesse outro caso, nessa segunda situação, é um recurso especial, número 1.717.177, né, que começou no Tribunal de Justiça de Sergipe, teve como relatora a ministra Nancy Andrighi, lá da terceira turma do STJ, foi julgado em 13 de março de 2018. Neste caso, houve a ação de compensação por danos morais, ajuizada em julho de 2016, em virtude da suspensão parcial do atendimento da única agência bancária existente no município de Riachão do Dantas, aqui do lado em Sergipe, da qual a autora é correntista, por um período superior a 200 dias. O propósito recursal é determinar se a demora na retomada do atendimento integral da única agência bancária de um determinado município, restrito a operações que não envolvessem fluxo de numerário, em virtude de insegurança e dano causado por roubo com uso de explosivos, é capaz de causar dano moral aos clientes. Então, a causa aqui principal é essa, né? É analisar se o fechamento de uma agência bancária por conta do roubo, né? Aqueles crimes que têm sido, né, praticados aí por várias quadrilhas que explodem as agências bancárias para roubar o dinheiro, né? E aí depois fica um tempão lá, principalmente nas cidades do interior, as agências são desativadas ou são, né, têm atividades suspensas por um grande período de tempo, que no caso aí do município de Riachão do Dantas ficou por mais de 200 dias sem agência bancária no município. E a questão a indagar aqui é se esse fato gera dano moral para os clientes, tal como a correntista ingressou com essa ação. Os serviços padecem de vício de qualidade quando são impróprios ao consumo, o que ocorre quando se mostram inadequados para os fins que legitimamente o consumidor deles espera ou não atendam às normas regulamentares. Ao tratar dos vícios do serviço, o CDC buscou resguardar a legítima expectativa do consumidor de que um determinado serviço cumpra a função pela qual é requisitado, impondo de forma objetiva a responsabilidade pela manutenção de sua qualidade. Para que se configure o dano moral de natureza individual, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Na hipótese em exame, o pleito compensatório do recorrente está justificado na frustração da expectativa de ser atendido com a integralidade dos serviços no espaço físico da agência bancária por prazo superior a 200 dias, apesar de os serviços que envolvessem fluxo de numerário em espécie terem sido prestados em correspondentes bancários, na mesma cidade, provavelmente. Não tendo sido traçada qualquer nota adicional que pudesse, para além da permanência da prestação parcial de serviços, ensejar a violação de direito da personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia no consumidor recorrente, não há dano moral a ser indenizado. Recurso especial desprovido. Então, nesse caso, a correntista alegou, né, que teria havido dano moral pelo fato de que ela ficou sem atendimento bancário na sua cidade por mais de 200 dias. E aí o que foi definido aqui, né, pela terceira turma do STJ é que esse fato por si só não configura dano moral, já que havia outras opções de atendimento. Não temos como saber aqui, né, depois a gente pode até ver aí na geografia do estado de Sergipe, qual seria, né, a outra cidade mais próxima de Riachão do Dantas que teria, né, uma agência bancária funcionando nessa época e tal, né? Porque tem que se levar em consideração também, né, a distância, se é possível que a pessoa possa se deslocar de uma cidade para outra, ou no caso aqui o correspondente bancário, se ele conseguiu, né, suprir as necessidades da cidade, né, dos correntistas dessa agência bancária nesse período, né? Se sim, então ótimo, né? A decisão foi correta, tranquilo. Mas aí também tem que se levar em consideração, no caso concreto, se essas provas foram também colocadas nos autos, né? Se a correntista também conseguiu comprovar, né, que não tinha possibilidade de locomoção para outra cidade,
né? Que os serviços foram totalmente suspensos e ela ficou sem atendimento, né? Se esses serviços poderiam ser supridos pelo internet banking, né? Pelo, né, serviços de internet do banco, enfim, são várias situações que poderiam entrar aí nessa discussão, né? Mas nesse caso especificamente, o fato de ter a agência fechada por mais de 200 dias não configurou dano moral. Então, isso por si só não é suficiente aqui para configurar dano moral nessas circunstâncias. Certo, gente? Então, pergunto a vocês. Ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje, sobre os julgados que vimos agora? Ok. Então, a gente finalizou o assunto de vício, né? Do produto, vício do serviço. Vimos aí amplamente todas as situações. Na próxima semana, a gente começa a ver o fato do produto e o fato do serviço, as situações mais graves e de que maneira essas situações serão resolvidas. Certo, gente? Então, vamos encerrando por hoje. Boa semana para vocês e a gente se vê na próxima terça-feira. Boa noite a todos, boa noite a todas. Tchau, tchau.